Adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, nós adoramos ao nosso Deus e temos a certeza que Deus está trabalhando a nosso favor, né? Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Vamos orar esta noite, aleluia. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, na vida da nossa família, Senhor. Nós te agradecemos pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida de cada irmão, cada família, Senhor Deus. Senhor, que o Senhor possa alcançar os lares, ó Senhor, dos nossos amados irmãos, o lar de cada um, ó Deus, com a tua paz, com a tua bênção, com a tua cura, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus amado, que eles possam, Deus, sentir o teu mover, ó Senhor, o teu agir no lar de cada um, Senhor Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor, nós sabemos que o Senhor tem trabalhado a nosso favor. Ó Deus, nós te agradecemos. Eu te agradeço por cada família, pelos meus irmãos, ó Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a nossa live. Paz seja convosco. Que você receba muita graça do Senhor. Que você receba a restauração do Senhor no seu lar. Receba as bênçãos poderosas do Senhor. É um prazer para nós estarmos aqui, trazendo a palavra do Senhor. Essa palavra que é viva. Amém? Mas maior alegria seria se vocês, igreja, estivessem aqui conosco. Amém? Mas se você está com a palavra do Senhor aí pertinho de você, eu quero que você acompanhe comigo. Abra em Lucas, capítulo 4. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estudar essa palavra aqui, Lucas 4, versículo 18. Jesus dizendo essas palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Eu vou ler de novo, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou, em algumas versões diz assim, para curar os quebrantados, os corações quebrantados, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano da bondade do Senhor. Jesus que disse isso, amém? E nós vivemos num mundo que cada vez mais tem aumentado o número de pessoas com doenças emocionais. Pode reparar que todo mundo conhece alguém que toma um remédio, que tem uma doença emocional. Todo mundo conhece alguém que foi diagnosticada, não é verdade? Com uma depressão. Ainda mais nesses dias, por causa dessa pandemia, eu fico pensando, se antes dessa pandemia já existia um bom número de pessoas diagnosticadas com doença emocional, imagine agora, com essa situação que o mundo está enfrentando, né? O mundo, infelizmente, está em trevas, né? Não é verdade? Mas Jesus é a luz. Nós contamos com a mão bondosa do Senhor. Nós contamos com a proteção do Senhor. Então, depressão, medo, preocupação, né? Ainda nesses dias tem aumentado, mas Ele vai nos proteger. É desse jeito, Ele vai nos proteger. E quando nós oramos assim, Pai, seja feita a sua vontade na terra como no céu, é porque no céu não tem depressão, no céu não tem doenças, no céu não tem enfermidades, no céu não tem morte, no céu não tem presídio. Então seja feita a vontade do Senhor, na terra como no céu. E é assim que Ele quer a nossa vida. Isso nos mostra que Deus considera a morte, doenças, pecados, depressão, qualquer tipo de enfermidade, Deus considera como inimigo dos planos dEle. Inimigos dos planos de Deus. E a Bíblia chama a morte de inimigo. A Bíblia chama a morte de inimigo. E nos últimos dias, né, será o inimigo, esse último inimigo, né, que a morte será posto sobre os pés do Senhor Jesus. É isso que a Bíblia fala. O plano de Deus para as pessoas é que elas vivam bem. Esse é o verdadeiro plano do Senhor, que as pessoas vivam bem, com saúde mental, com paz, tranquilo em suas emoções. É desse jeito que o Senhor quer que a gente viva. Saúde em todas as partes do nosso corpo. Esse é o verdadeiro plano de Deus para as pessoas. Então por que a gente vê esse mundo com tantas doenças, com tantas aflições, com tantas pessoas com depressão? Por que a gente vê isso no mundo com tantas mortes? O pecado é a razão de tudo isso acontecer, e não Deus. O pecado é a razão. E Deus, Ele não se alegra com a dor de ninguém. Nós precisamos entender isso. Deus não tem alegria, não sente alegria com a dor de ninguém. E lá em Lucas, né, que a gente leu, Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, por essa razão, para
pregar boas novas aos pobres e curar os corações quebrantados. Por onde Jesus andou, Jesus curou os corações feridos. Jesus curou o coração abatido, o coração quebrantado. E só Cristo pode curar. Só Cristo pode tratar um coração afligido, um coração triste, um coração enfraquecido. Só Jesus. E também fala aqui em Lucas, capítulo 4, ele veio para libertar os oprimidos, pôr em liberdade os oprimidos. Essa palavra é poderosa, porque existem pessoas em prisões mentais e elas precisam ser libertas. E quando eu digo pessoas em prisões mentais, até mesmo cristãos andam com suas mentes presas em alguma coisa. Mas o Senhor Jesus, ele veio para tratar o coração quebrantado e veio pôr em liberdade aqueles que estão com a mente presa. Esse Jesus que nós servimos. E antes do corpo ficar doente, o coração é que fica doente primeiro. Na maioria das vezes, antes do corpo ficar doente, é o coração que está doente. Isso pode causar estresse, que traz um efeito para o nosso corpo. E existe a depressão. Algumas pessoas começam a ter pensamentos que o inimigo coloca, pensamentos que vêm do inferno. Mas é o inimigo que coloca esses pensamentos nas pessoas. Sabe o que eu digo para as minhas filhas, que a Rebeca, quando ela começou a entrar na fase da adolescência, ela começou a ser muito atacada com pensamentos de ficar para baixo. E um dia eu disse para ela assim: filha, todo pensamento ruim não é teu e não é do Espírito Santo. Só existe alguém que coloca pensamentos ruins na cabeça de uma pessoa, o inimigo. Sabe que na série Jesus da Record, que é uma série maravilhosa, que fala sobre a vida de Jesus, mostra daquele jeito mesmo, o inimigo atrás da pessoa, lançando um pensamento. E no mundo espiritual é exatamente assim. Mas as pessoas falam: mas é coisa de crente, crente fica nessa viagem com o diabo. Não, a palavra diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, os governos. Não, mas não existe diabo, não existe demônios. Poxa vida, você acredita que existe Deus, então você não acredita que existe o mal também, E aí são bombardeios na cabeça dos homens e mulheres, até mesmo a pessoa que é muito espiritual, às vezes é bombardeada até por culpa, A pessoa fala: estou doente, mas eu mereço, eu mereço, eu estou preso lá, é porque eu fiz aquilo, mas o sangue de Jesus já nos libertou disso, Olha, Cordana, desculpa. Existem muitas pessoas oprimidas. Existe uma diferença em estar endemoniado e ser oprimido por demônios. Então quando a pessoa ela é oprimida por um demônio, ela sente aquele estresse mental, ela sente aquela culpa nela, aquele pensamento que não dá paz para ela. E é do jeito que eu estou falando mesmo, que mostra lá na série Jesus, o inimigo assim atrás da pessoa, aquele demônio colocando pensamentos, ele dá pensamento para as pessoas. Então quando um pensamento estranho vier até você tem que falar assim: esse pensamento não é meu, eu repreendo em nome de Jesus, esse pensamento não é meu. O inimigo ele é tão astuto que ele faz você pensar que é você que está pensando assim, que é você. Ele coloca no pronome pessoal. Por exemplo, ele coloca desse jeito assim, eu não sirvo para nada, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada. Jamais o Espírito Santo ia falar isso para você.
falar, pastor. Quantos Pode você vai falar. ter? Pode falar. É porque nós, no nosso ministério, nós temos esse lado, né, de os irmãos sempre fazer libertação, né? A gente muito chamado na cidade para fazer isso, né? E é sempre assim, a pessoa começa, como é que a pessoa fica endemoniada, é uma palavra forte, né? Mas a pessoa fica tomada pelo mal, totalmente possessa por aquele mal, ela começa verdadeiramente com um sentimento de ira, de revolta, e ela vai ficando tão irada, tão revoltada, que a mente dela some e aí o inimigo toma conta mesmo. Nesse sentimento, não é mesmo, Bel? Você já fez bastante libertação? Verdade. Pode falar no microfone, Bel. Isso. E é um lado que a gente fala, não é coisa que a pessoa está louca, está doida, a pessoa enlouqueceu. Vamos chamar o Juquiri, né? Não sei que tem Juquiri nessa região, né? Camisa de força, mas realmente a palavra diz, é uma verdade. Existe esse tormento que começa nesse tipo de coisa, a pessoa fica atormentada, não é mesmo? Você já fez bastante libertação? Pastor. É bem assim. O inimigo ele usa a mente da pessoa, né? Trabalha na mente, mostrando o lado contrário, mostrando que a pessoa não tem valor, que ela não significa nada. E aí a pessoa merece começa, morrer, né? a pessoa começa a entrar assim num estado depressivo, tristeza, angústia. E somente o Senhor Jesus é capaz de nos libertar, né? E trabalhar na nossa vida. Mas para isso a gente tem que aceitar e viver a cada dia, a cada momento, né, pastora? É verdade. É por isso que nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Em Lucas 4 fala que o Senhor veio para libertar os oprimidos. Então existem muitas pessoas que estão sendo oprimidas por pensamentos. E o inimigo é tão astuto que em vez de ele falar você, ele diz assim, eu. Ele faz você pensar como se fosse você pensando. Ele diz eu. E vai longe. Tem pessoas assim que o inimigo, por exemplo, a pessoa está perto de um rio, o inimigo lança pensamento nele para ele se jogar. Não é verdade? Por um fim, tipo, você não presta para nada, eu não presto para nada, e assim vai. Mas isso é uma opressão, e Jesus veio para libertar o oprimido. Até para acreditar nisso, para ter fé, né? Porque as pessoas falam, não, é uma coisa psicológica, não é uma coisa da cabeça, mas existe o lado espiritual, e tanto pastor, olha, metendo de novo, não, olha só, vamos me tirar daqui logo, né? Não. Eu lembro que uma vez fomos chamados para os policiais no hospital, chamaram, meu irmão que trabalhava, chamaram que os policiais não estavam aguentando segurar uma pessoa e chamaram para fazer a libertação, e não é que foi assim, ó, vamos tirar com a mão. Então, quer dizer, nos momentos de desespero, as pessoas têm uma experiência com Deus e realmente o mundo do espírito existe mesmo, né? As pessoas são libertas, existe essa perturbação e esse caminho aí. Verdade, é importante você não deixar o inimigo te lançar pensamentos. Se você recebe algum pensamento desse, você já tem que discernir: esse pensamento não é meu, não é meu, é do inimigo. E graças a Deus, né, essa palavra poderosa, toda vez que a palavra de Deus é entregue a nós temos que esperar que Deus nos cure, nós temos que esperar que o Senhor nos liberte, que o Senhor vai nos salvar em todas as áreas da nossa vida, que o Senhor vai nos dar vitória em todas as áreas da nossa vida. Essa palavra poderosa, que é a palavra do Senhor. Mas muito antes do estresse e do medo entrar nesse mundo, veio o pecado. A gente sabe que Deus colocou o homem no jardim do Éden, e que ele podia comer de todas as árvores ali, né? Todas as árvores do jardim. Ele estava bem, ele podia comer de todas, mas ele escolheu ouvir Satanás. Ele ouviu Satanás e a gente já sabe, né? O resultado foi morte. E depois da desobediência de Adão, o medo chegou, o estresse chegou. E uma das razões que nós estamos falando hoje, das doenças, uma das razões que existem algumas doenças, até mesmo doenças de pele, ou pressão alta, umas das razões é o estresse. É o estresse.
Mas o que causa o estresse? O medo. O medo de alguma coisa. Antes do estresse, vem sempre o medo de alguma coisa, né? É medo, agora o medo mais famoso é o medo do coronavírus, né? Não é verdade? O medo da pandemia, o medo de não ter dinheiro para pagar as contas, o medo de alguma coisa faltar, e por fim, antes do estresse, vem o medo. E muitas pessoas com medo de ser dispensado, né, do trabalho, e medo de como vai ficar o mundo agora, como vai ficar tudo. E a gente tem que entender que antes de haver a pobreza no mundo, antes de haver a doença no mundo, antes de haver a morte no mundo, existiu o medo primeiro. Antes de tudo isso daí, o homem ficou com medo. E a pessoa pode até procurar ajuda em psicólogo. Que vai tentar por causa do medo. dar um nó na cabeça, né? Tentar desembaraçar o pensamento. Verdade, para poder desembaraçar, né? Tirar o medo. Eles vão aconselhar, eles vão passar medicamento para a pessoa, para lidar com a ansiedade, mas eles só podem ir até aí. Só até aí. Não é verdade? Mas a cura mesmo está em Jesus. E tudo que a palavra do Senhor nos oferece. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor nos limpa. Ela é água. Ela é água que nos limpa. E traz a cura. Tudo que nós precisamos. A resposta de tudo isso daí que nós estamos passando hoje. E de coisas também que pode estar na vida da pessoa há muito tempo, a resposta é Jesus. E o nosso Deus opera encontrando a raiz dessa situação, não é verdade? A raiz. E muitas vezes a raiz de tudo isso é aquilo que o pastor falou. Às vezes a raiz do medo, o estresse. Vem o medo, vem o estresse, depois do estresse vem a doença. E por fim a raiz de tudo isso é a condenação. Muitas pessoas se sentem culpadas por alguma coisa que fez. E tem gente que sente que não merece ser feliz, que nem o pastor falou. Tem que ser curado, né? E tem gente que pensa que não merece ser curado. Não merece ter um casamento. Sim, tem gente que pensa que não merece ter um casamento feliz. Agora tô, né? É verdade, é verdade. E tem gente que pensa, né, que não merece um casamento abençoado. Tudo por causa da condenação, que significa culpa também, né? A condenação e culpa é a mesma coisa. E às vezes a gente ora por pessoas que ao invés de ficarem curadas, elas pioram. Porque elas pensam que elas não merecem ser curadas. Existem muito isso. E por isso o corpo dessa pessoa produz algo para se punirem. Olha como que é. O próprio corpo da pessoa produz uma enfermidade. Doença psicossomática. Sim, produz alguma coisa. Mas eu estou terminando já em Romanos 12, versículo 2. Quero acabar com esse versículo. Antes de outro Romano, vou ler Romanos 12, 2, que é por isso que nós temos que pensar conforme a palavra de Deus diz. Eu sou o que a palavra diz que eu sou, não o que o diabo diz que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz. Romanos 12, 2 diz assim que nós temos que renovar a nossa mente. Olha aí, a mente. Você sabe que a pessoa não alcança as bênçãos que ela quer porque ela não renovou a mente dela na palavra de Deus. Ela continua pensando como uma coitada, ela continua pensando como uma condenada, e o corpo dela vai produzindo enfermidade em alguns casos, não é verdade? Então renova sua mente na palavra, para que você possa experimentar a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Então começa tudo na mente mesmo. Nós temos que renovar a nossa mente. E a salvação, no grego, quer dizer curar, ser curado, né? Então, ser curado de todas essas culpas, todo esse medo aí. Então, por isso que o Evangelho é maravilhoso, porque dá oportunidade para a pessoa saber que no momento que ela nasce de novo, a vida dela é zerada de toda a culpa e ela pode estar livre, pronto para viver uma bênção, né, Sandrinha? Fala aí, Sandrinha, um pouquinho. Sandrinha, pode falar um pouquinho, Angélica. Está concentrada aqui. Então, algumas pessoas pensam que elas precisam sofrer, que elas precisam sentir dores, de alguma forma, porque elas se sentem culpadas de alguma coisa que fez. Mas Jesus cura, como está escrito aqui em Lucas 4, o coração quebrantado. Jesus cura. E por isso que é importante a gente entender que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele já levou as nossas culpas, as nossas transgressões. Ele levou. Tem pessoas que se sentem, que tem que pedir perdão para os pais, por exemplo. Mas os pais já morreram. E a pessoa fica culpada, se sentindo culpada. E ela fica sem paz. Sabe que uma vez, fazia meses que meu pai tinha falecido. E eu estava num lugar com umas pessoas, eu acho que eu estava esperando um atendimento. E eu estava com duas irmãs que eu nunca vi na minha vida. E a gente começou a conversar e eu disse o seguinte, que fazia alguns meses que eu tinha perdido meu pai. Mas eu já tinha chorado tudo que eu tinha que chorar pelo meu pai. Já tinha sofrido, o que eu estava sentindo era saudade do meu pai. Mas eu já tinha chorado tudo que eu tinha chorado. E quando eu disse que fazia alguns meses que eu tinha perdido meu pai, essas duas irmãs na minha frente, elas se abraçaram, nunca vi na vida. Elas se abraçaram. E disse que fazia já 5 anos que o pai delas tinha falecido. E elas começaram a chorar, um choro pesado na minha frente, um choro de muito estranho. E naquela hora eu já percebi que parecia mesmo um choro de culpa. E tem pessoas que carregam culpa. Eu já vi pessoas falando, eu já vi homens falando, eu judiei muito da minha esposa. E a pessoa, ela se trava por dentro. Estou usando uns exemplos que eu já ouvi. Sabe? Eu já conheci uma pessoa que ela morava no estado de São Paulo e eu não sei se a mãe ou o pai faleceu lá na Bahia, ou não sei aonde, e ela não pôde, por condições financeiras, ir ao velório. E quando já fazia anos que a pessoa tinha falecido, e ela me disse assim: eu me culpo porque eu não fui. Então existem pessoas oprimidas por pensamentos que o inimigo lança na pessoa. Porque Jesus veio para libertar a mente oprimida. Ele veio para curar o coração quebrantado. Se você se achegou, é impossível uma pessoa, quando ela se achega a Jesus com o coração quebrantado, e ela não receber cura. Quando a gente se achega até Jesus, nós recebemos libertação. O importante é você não deixar o inimigo te acusar de nada, te oprimir, nenhum pensamento. Então nós estamos falando de pessoas que amadureceram agora e querem voltar o tempo para pedir perdão para alguém, mas elas não podem mais pedir perdão para essa pessoa. Se você se encontra numa situação dessa, se aproxime até Jesus, que Jesus resolve para você. Ele cura os corações feridos, Ele liberta os oprimidos. E às vezes essas pessoas, elas ficam se punindo sem perceber. E a culpa acaba destruindo a paz da pessoa. A pessoa fica sem paz. A culpa acaba destruindo relacionamentos da pessoa. E a culpa também vai trazer doenças para o corpo dessa pessoa. Acaba ficando doente. E para terminar mesmo aqui, Romanos 8:1, eu vou dizer aqui que eu escrevi, está em Romanos 8, se você está com a Bíblia aí na sua casa, diz assim: portanto, agora, no presente, portanto, agora,
nenhuma condenação, nenhuma culpa há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que aconteceu? Deus mudou em relação ao pecado? Não, Deus não mudou em relação ao pecado. O pecado, ele tem o poder para destruir a vida das pessoas. Mas se você se aproximar de Jesus com o seu coração quebrantado, Jesus vai curar o seu coração. Qualquer peso que você tiver no seu coração, qualquer estresse na tua mente, Jesus veio para libertar os oprimidos. Por isso se aproxime dele. Fica perto, que nem nós cantamos aqui no começo, perto quer estar. É desse jeito. Quem anda perto de Jesus não pode ter um coração pesado. Quem anda perto de Jesus tem uma mente liberta, porque ele veio para curar os corações. Não deixa o inimigo te botar cargas. Não fica levando pesos, porque o inimigo sempre vai te soprar um pensamento de peso. Aí você tem que discernir e falar: não, esse pensamento não é meu. Porque eu sei também que existem pessoas que já pediram perdão para o Senhor no passado, já se quebrantou por alguma culpa, sei lá, por um adultério, ou sei lá o que. O Senhor já te perdoou. Se você já se aproximou do Senhor com o seu coração quebrantado, Ele já te perdoou. Agora tome posse de um coração leve. Tome posse de andar com a mente limpa. Não deixe o inimigo oprimir a sua mente. Receba o perdão. Por isso que algumas pessoas ficam doentes, porque elas não recebem o perdão, sendo que Deus já perdoou. A Bíblia fala que os pecados estão agora perdoados, foram para o fundo do mar. Não é isso, pastor? Você vê que o pecado é tão sério que a palavra diz que antes levava-se uma ovelhinha, coitadinha, essa era a intenção mesmo, uma ovelhinha boa, inocente, e o pecador levava e ela era sacrificada de uma maneira tão violenta, era para impactar a pessoa, para ela saber o peso do pecado e ela não cometer mais pecado. Então por isso que as pessoas não entendem por que se levava uma ovelhinha tão inocente e não tinha nada a ver com o pecado, mas para entender, a pessoa colocava a mão sobre a ovelha, era transferido, o pecado, mas a pessoa sabia que aquilo que ela tinha cometido era tão violento que custou uma vida, e era para a pessoa ficar impactada. E hoje o pecado, as pessoas parece que não percebem, porque se tornou comum, mas ele faz muito mal, destrói e faz tanto mal para a alma, tanto mal para a alma, para o coração. Mas a palavra diz que Jesus veio para nos livrar do pecado e nos dar uma vida abundante. Então quando chega o corona, por exemplo, agora, as pessoas têm uma culpa e falam assim: agora é minha vez, eu vou mesmo. Ela não ora, ela não busca Deus, porque ela fala assim: não, eu mereço estar na primeira fila para ir embora. É verdade, ela acha que ela tem que pegar o corona. Ela vai primeiro, Esse mal veio e agora eu vou mesmo, porque olha, não há quem tire esse pecado, mas Jesus já levou, esse pecado. É verdade. Por isso, ande liberto, não fica ouvindo o que Satanás fala para você. Ande liberto, se livre da culpa, se livre, não é verdade? Até gente que já se batizou, desculpa, pastor. Pode falar. Pessoa que se batizou, muitas vezes nós batizamos a pessoa, ela nasceu de novo, ficou no mar do esquecimento, mas quando o problema vem, ela fala: pastor, eu acho que eu deixei de lavar, sei lá, debaixo do braço, acho que algum pecado ficou preso, talvez fiquei com a minha mão para cima, o pecado deve ter alguma coisa enroscada, porque parece que tem uma maldição. A maldição é não entender que ela já está livre, É verdade, a maldição é ela não entender que Jesus já libertou ela, é verdade. E não adianta nadar, mergulhar 200 vezes. Já foi batizado no São Batismo e a pessoa tomar consciência que Jesus veio para dar uma vida abundante e ela viveu uma vida maravilhosa com Jesus, Desculpa, falei bem mais. Não, tá tudo certo. Então, para encerrar aqui, você só tem que andar curado. Ande liberto. Aceite a palavra do Senhor. Amém? E
eu quero encerrar aqui, depois eu vou passar para a Bel vai orar para vocês, amém? Eu quero encerrar com essa palavra, que são palavras de Jesus, a palavra que eu comecei, essa pregação, que Jesus disse. É tão interessante essa palavra, porque em Lucas 4, abre também, Bel, aí no seu pertinho, Isaías 61, por favor, que fala a mesma palavra. Vou encerrar. Isaías 61, aí você lê para mim, Bel, fazendo favor. 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém. Pode ler o 2, é 2 também? Continua um pouquinho. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. É uma profecia em Isaías 61. Não pode ficar. Isaías 61 é uma profecia sobre Jesus, sobre o Messias, aquele que viria libertar. Aí o próprio Jesus chega no templo e ele fala dele mesmo, em Lucas aqui. Só que acontece uma coisa muito interessante. Jesus, ele fecha o livro antes de falar sobre a vingança. Ele não fala. Ele vai até a bondade, ele vai até a graça e ele fecha o livro. Vou ler com vocês. Ele vai ler a profecia sobre ele em Isaías. Ele lê aqui em Lucas. Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro. Está escrito aqui. Ele nem leu a parte da vingança. Ele leu sobre a bondade, até a bondade, e fechou o livro. Jesus quer te abençoar. Isso que significa que Jesus quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer que você tome posse de tudo que Ele fez por você na cruz. O Messias, Jesus. Então aceite a bondade do Senhor, aceite a graça do Senhor, aceite que Ele quer te proteger. Não carregue pesos, não carregue culpa. Você que já pediu perdão dos seus pecados, já se arrependeu, já aproximou-se do Senhor com o coração quebrantado e ainda fica falando, fica lembrando dos pecados, não faça isso mais, porque Jesus já te libertou, amém? E se você hoje está ouvindo essa palavra hoje, aproxime-se do Senhor, que Ele tem bondade para você, amém? Vou passar para a Bel. A Bel, ela vai orar, né, Bel? Falar o que quiser, fica na liberdade, amém? Vamos orar nesse momento. Convido você a colocar todas as suas preocupações nas mãos do Senhor. Essa palavra veio falar em nossos corações. Ela falou no meu, tenho certeza que falou no coração de cada um. A palavra do Senhor, ela vem, ela não volta vazia. Ela cumpre o que ela promete. Então, meu irmão, minha irmã, nesse momento, coloque-se diante do Senhor, incline a sua cabeça e vamos falar com Deus. Vamos, unidos na mesma fé nesse instante, orar ao Pai. Senhor, meu Deus e amado Pai, no nome de Jesus, meu Pai, estamos todos unidos na mesma fé, Senhor, buscando a Tua presença, meu Pai. Eu quero colocar, meu Pai, nas Tuas mãos agora, cada lar, Pai, que está sendo representado aqui. Cada pessoa, meu Deus, que se encontra aí do outro lado, meu Pai. O Senhor conhece, meu Pai, o que está passando neste coração, nessa mente. O Senhor sabe o que cada um necessita, meu Deus. O Senhor sabe, meu Pai, as lutas que cada um tem enfrentado, Senhor, diante dessa situação que estamos vivendo, meu Deus.
é medo, é angústia, é tristeza, oh Senhor, a depressão, meu Pai, o síndrome do pânico, meu Pai, tem tomado conta, Pai, das pessoas. Pai, nós entregamos essas pessoas em Tuas mãos, Senhor Jesus, e queremos que o Senhor visite elas agora, que o Senhor, meu Pai, passe na vida delas, Pai. E nós vamos repreender nesse momento, meu Pai, todo espírito da doença, da enfermidade, da dor, da tristeza, da mágoa, Senhor Jesus. Essa pessoa que se encontra, meu Pai, entristecida, chorando num canto do outro, meu Pai, dizendo que não tem mais solução, que ela se encontra, Senhor Jesus, desesperada. O Senhor é a solução dos nossos problemas. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Senhor. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor venha derramar o Teu poder, a Tua graça, abençoando cada um, meu Pai, cada lar, cada pessoa apresentada a Ti diante desse momento, meu Pai. Abençoa também as nossas vidas, meu Pai, as nossas famílias. E pedimos, ó Pai, que o Senhor visite, meu Pai, os 4 cantos dessa cidade, meu Pai, com anjos guerreiros, com espada na mão, meu Pai, repreendendo toda a fúria do inimigo. Que o Senhor venha derramar o Teu poder sobre essa cidade. Que o Senhor visite os hospitais, meu Pai, esses leitos, meu Pai, onde se encontram pessoas doentes, enfermas, meu Pai, tristes, à beira da morte, meu Pai. Que o Senhor vá ao encontro delas, abençoando, meu Pai, quando o Senhor já levou tudo isso, meu Pai, na cruz, Pai. E nós pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que nesse instante ora, que nesse instante clama, meu Pai, pela Tua presença, pelo Teu poder, que o Senhor venha abençoar grandemente, meu Pai. Nós entregamos o mundo em Tuas mãos, pois nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor pode, meu Pai, nos livrar, nos proteger e acabar, meu Deus, com essa onda desse coronavírus, meu Pai. Abençoando, meu Pai, os médicos também, meu Pai, dando forças a eles, sabedoria, Pai, para que possa, Senhor Jesus, estar à frente, firmes e fortes, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que cada um tenha uma noite abençoada, debaixo do poder e da glória do Senhor, em nome de Jesus. E amém. Pode encerrar, pastor. Amém. Louva a Deus pela sua vida, que você continue ouvindo essas palavras. Em Romanos 1 diz assim, que o Evangelho é poderoso para salvar todo aquele que acredita nele. Nós estamos entrando sábado, né, André? No relógio de oração. Nós queremos convidar você, praticamente os horários já estão todos cheios, né? Mas entre no grupo lá da igreja, né? E você participe com a gente. A palavra diz: a oração do justo vale muito seus efeitos. Eu louvo a Deus por essa palavra e louvo a Deus também pelas nossas irmãs valorosas, mulheres da igreja, nesse culto de sexta-feira das mulheres. E no domingo nós vamos estar juntos, mas no sábado eu quero que a gente fique todos juntos em oração, né? 24 horas de oração. Lucas 18 diz assim: por acaso o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? A palavra diz: fará, e fará depressa. O que falta é oração, né? No finalzinho desse texto diz assim: por acaso quando Jesus voltar à terra, Ele achará fé na terra? Uma fé que é capaz de curar, uma fé capaz de transformar. Eu tenho certeza que quando Jesus voltar, Ele vai achar fé na minha vida, na sua vida, e vai nos encontrar esperando por Ele. Amém? Então Deus abençoe. Quero terminar com a Angélica cantando esse hino. E Deus abençoe, irmão. Que você queira estar perto de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Boa noite. Junto aos teus pés.